somente 30% das mulheres, né, em torno de 30% das mulheres que têm mioma vão ter sintomas. Tá? E esses sintomas dependem muito da localização desses miomas e do, né, do tamanho desse mioma também. E também da característica daquela mulher. Tá. Né? Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Isso, doutora. Eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. E com esse podcast, com o Pode Isso, doutora, eu tenho só um objetivo: ajudar você aí do outro lado a ter acesso e contatos com os melhores especialistas da área da nossa saúde feminina. E claro que eu não poderia deixar de trazer uma pessoa muito querida que a vida reaproximou. A gente chegou a trabalhar junto, depois de um tempo a gente não se viu mais e agora eu tive esse prazer imenso de reencontrá-la. E hoje ela vai falar para vocês de um assunto muito polêmico que todas nós tentantes morremos de medo, que são os miomas. Então, com vocês, ela, senhoras e senhores, rufam os tambores em produção. Capricha na edição desse vídeo. Doutora Bianca Bernardo, seja muito bem-vinda. Ela que é especialista em reprodução humana e endoscopia ginecológica. Tudo bem com você? Tudo bem, Carol. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou. Gente, ela é toda tímida, estava preocupada. Eu falei, pelo amor de Deus, Bia, é super tranquila, é só uma conversa. Então, o objetivo do POD, né, que eu faço com tanto carinho para as pacientes, né, e para todo mundo que está acompanhando a gente, é porque é a minha dor. Né? Então, eu sou uma tentante há 3 anos e tem a máxima, né? Sua dor, seu propósito. Então, o objetivo é isso, é poder ajudar várias pacientes, várias mulheres que estão nos acompanhando. E o assunto de hoje é mioma, combinado? Combinado. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, vamos lá. Começando, o que são miomas? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar como é que eu comecei a trabalhar com mioma. Olha que legal. Porque mioma faz parte da minha história, bom, desde a formação, né? Que é ginecologia, a gente trabalha com... É o tumor benigno mais comum na mulher, então, enfim, a gente vê muito isso na nossa formação. Mas em 2007 eu comecei a trabalhar intensamente com mulheres com miomas uterinos, junto com Michel Zelaquete, no Centro do Mioma. E hoje a gente faz muito tratamento de mulheres com miomas, tratamentos complexos de miomas, com mulheres que têm 20, 30, 40, até mais de 100 miomas. Uau! E sempre visando a preservação uterina, quando possível, claro, mas visando a preservação uterina para aquelas mulheres que desejam engravidar. Exato. Né? Ou ainda para aquelas mulheres que simplesmente não querem tirar o seu útero. Né? Tá, tudo Porque bem. elas podem não querer engravidar. E isso também é meio polêmico, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, enfim. E a gente começou a estudar muito sobre os miomas. A gente quis trazer todas as novidades e todas as técnicas possíveis de tratamento para preservação uterina. Então, respondendo a sua primeira pergunta, o que são os miomas? Então, eu já disse que miomas são tumores benignos, né? Então, é o tumor benigno mais comum da mulher e ele é originado da célula muscular do útero. Então, o útero, ele tem 3 camadas. Então, ele tem a camadinha ali de fora, que é uma capinha que reveste o útero. Tem uma camada de dentro, que é uma camada mais espessa, que é composto por células musculares. E tem uma camada que reveste ele por dentro, que é o endométrio. Então, o mioma, ele é um tumor benigno, que ele é proveniente de uma célula dessa camada muscular do útero, e que fez diversos clones, se proliferou, então vem de uma única célula, então eles são, a gente fala que é monoclonal, e formando então nódulos dentro do útero, que pode estar localizado ali em vários locais da parede, mas então ele é um tumor que vem então do músculo do útero. Tá, então já entendemos a definição de miomas. Então, como a doutora Bianca está explicando pra gente, é o tumor benigno mais frequente das mulheres. E quais são os sintomas
que uma mulher está apresentando, ela pode desconfiar que ela pode ter mioma? Então, primeira coisa que a gente precisa entender que nem toda mulher que tem mioma tem sintoma. Olha, ouviram isso, meninas? Então, se você foi fazer um exame de rotina e diagnosticou e você não tem nenhum sintoma, pode ser que você seja desse grupo. Sim, então, somente 30% das mulheres, né, em torno de 30% das mulheres que têm mioma vão ter sintomas. Tá? E esses sintomas dependem muito da localização desses miomas e do tamanho desse mioma também. E também da característica daquela mulher, né? Daquela pelve, enfim, né? Do estilo de vida dela. A gente também pode conversar sobre isso. Mas os sintomas mais comuns, quando a mulher apresenta sintomas, é o sangramento. Sangramento. Então, sangramento menstrual aumentado é o principal sintoma associado à miomatose uterina. A mulher também pode ter dor, cólica menstrual. Até porque a endometriose vem muito junto com o mioma, então pode ser tanto só por causa do próprio mioma ou até por causa de uma doença associada aos miomas, que é a endometriose. Também pode ter dor durante a relação sexual, pode ter sintomas compressivos, dependendo do lugar onde está o mioma. Então, se o mioma está na parede anterior do útero, comprimir ali um pouquinho a bexiga, pode ter sintomas urinários. Tá ali na parede posterior, um útero muito volumoso, pode comprimir intestino e ter sintomas, então, intestinais, e por aí vai. Pode também ter dor durante a relação sexual, né? É um mioma também ali perto da vagina, né? Lembrando que o útero tá ali conectado na vagina, então pode ter dor durante a relação sexual também. E pode também cursar com infertilidade. Lembrando que mulher que tem mioma não necessariamente tem infertilidade. Aliás, a minoria das mulheres que tem mioma são inférteis. Pois é, seria a próxima pergunta, né, doutora Bianca? Ai, meu Deus do céu. Mas, então agora você me responda. Mioma dá infertilidade? Então, depende. Na verdade, a maioria dos miomas não causam infertilidade. Né? A grande maioria, a mulher pode engravidar tranquilamente, né? Pode ter seu parto. É claro que pode aumentar o risco de ter uma cesariana por conta dali dependendo do número de miomas, pode atrapalhar ali a contratilidade. Mas pensando em infertilidade, somente aqueles miomas que vão distorcer aquela camada que o bebezinho vai implantar, que é o endométrio. Então, se estiver abaulando, se ele for um mioma que está ali no meio do útero, muito grande, abaulou, se ele é pequenininho, mas ele está ali perto da região onde o bebê vai implantar, que é um mioma submucoso, aquele mioma que está mais dentro da cavidade uterina. Aí sim, ele pode cursar com infertilidade. Mas nem todos os miomas dão infertilidade. E qual que é o tratamento para mioma? Bom, aí, isso merece um podcast de várias horas, né? Produção, pede um café que a gente vai ficar mais tempo gravando. Senta que lá vem história. Porque isso é o que a gente, né, faz ali, que nem eu falei, né, no centro do mioma, que a gente não é merchan do centro do mioma. Não é. Mas... E olha, os podcasts não são patrocinados, viu, meninas? Sim, é uma coisa totalmente sem patrocínio, sem nada, para que todos os convidados possam falar o que quiserem. Mas, na verdade, é porque a gente, de fato, né, estuda muito isso, faz muito e quer ajudar muito as mulheres que desejam essa preservação uterina. Então, tratamento de mioma não necessariamente é esterectomia. Né? Explica pra gente o que é a esterectomia. Então, não necessariamente as mulheres que têm miomas precisam retirar os seus úteros. Então, esterectomia, o termo é retirada do útero. Né? Tá. Então, a gente tem, né, desde tratamento então, mais radical, que é o tratamento definitivo, que é a retirada do útero, que é a histerectomia, desde só o tratamento dos miomas. Quando a gente vai falar, então, dos tratamentos dos miomas, a gente pode... Então, a gente tem a retirada dos miomas, que a gente chama de miomectomia. Tá, então aprendemos 2 termos importantes, meninas. Miomectomia. Quando vocês ouvirem isso, como a doutora Bianca está explicando pra gente, é só retirar o mioma, certo? Certo. Se tiver se tiverem 2, também pode falar o mesmo termo? Também. Tá. E o outro termo é histerectomia, que é a retirada do útero, tá? Então, vamos lá.
Na miomectomia, a gente pode ter várias vias de acesso, né? Várias formas como a gente vai retirar esse mioma. Então, pode ser a forma clássica, que é aquele corte na barriga, que nem vai fazer, igualzinho como faz uma cesárea. Que elas geralmente sempre falam, né? É o mesmo corte da cesárea, é o mesmo doutora? corte da cesárea. E faz uma técnica aberta. Então, que a gente vai lá e tira mioma por mioma. Existe a técnica laparoscópica, que é a técnica que a gente usa, então, aqueles buraquinhos que a gente coloca, caninhos que a gente chama de trocáteres, e a gente coloca pinças bem fininhas, que vai fazer um tratamento minimamente invasivo e tirar os miomas por esta via, olhando numa tela, no monitor. Entendi. A gente tá filmando lá e o cirurgião tá lá tirando, né, aqueles miomas. Hoje, cada vez mais, a gente faz a miomectomia robótica. Então já é um terceiro tipo de cirurgia. Terceiro tipo de cirurgia. Por que a robótica? Porque com a robótica, os braços do robô que vai ter o acesso na cavidade abdominal da paciente, ele consegue fazer movimentos mais perfeitos, mais parecidos com os movimentos que a gente faz da nossa mão. Então, as suturas, né, as costuras nesse útero são todas muito melhores, né? Então, a técnica robótica hoje a gente até prefere do que a laparoscópica. Então, esses 3 tipos de cirurgias, quando bem tem de... mais. Tem mais? Então, bora. Eu já ia perguntar se no Brasil já tem a robótica. Tem. A gente faz muita cirurgia robótica, né? E, na verdade, hoje, a gente faz mais robótica para miomectomia até do que a laparoscópica. Tá. E tem a miomectomia histeroscópica. Que daí exato, via vaginal. Não, vamos dividir os assuntos, não é muita informação no mesmo corte. Histeroscópica. Histeroscopia, quando eu sento no consultório para poder explicar o que é histeroscopia para paciente, eu falo, pensa numa endoscopia. Porque é uma endoscopia. Sim, é uma endoscopia. Né? Tem a endoscopia digestiva alta, que a gente coloca a câmera de vídeo ali pela cavidade oral, vai entrar ali no estômago. Tem a colonoscopia, que vai ver o intestino. E tem a histeroscopia, que é a endoscopia do útero. Então, a gente vai olhar o útero por dentro. Então, a gente consegue fazer a retirada dos miomas, a miomectomia, dos miomas que estão dentro da cavidade uterina, de uma forma muito menos invasiva, porque a gente não precisa abrir o útero inteiro, a recuperação é melhor, dói muito menos, é um dia só de internação, enfim. Muitas vantagens de fazer a miomectomia por histeroscopia. Existem também as técnicas que a gente não retira o mioma, mas a gente trata o mioma também de uma forma minimamente invasiva. Então, a gente pode fazer isso por embolização das artérias uterinas, que é uma técnica, então, endovascular. Se quiser, depois a gente pode falar sobre isso. Já há um tempo atrás, a gente fazia um ultrassom microfocado, guiado por ressonância magnética, que era o Exablate, mas que não pegou muito, não foi feito muito. A gente fazia isso muito lá no Rio, mas nem veio aqui para São Paulo. E hoje a gente tem feito mais ablação por radiofrequência dos miomas. Tá? Então, você começou falando de todos os tipos de cirurgias. Então, a aberta, a por vídeo, laparoscopia, a do robô e a histeroscopia. Esses são as cirurgias que a gente tem. Todas essas tem no Brasil? Tem. Todas tem no Brasil. Não tem nenhum estado que ainda não tenha, nem nada. Depende, acho que todos os estados têm, mas precisa ter o robô, né? Precisa ter entendi. Então não são todos os estados que ainda podem contar com o robô. Eu acredito que pelo menos as capitais devam ter, né? Eu gostaria que você explicasse. Então a gente já entendeu as cirurgias. Aí você comentou de um outro tratamento chamado embolização dos miomas. O que é esse tratamento? Ele precisa de pré-operatório? Ele é uma cirurgia? É mais fácil? Explica um pouquinho pra gente. Então vamos lá. Embolização de artérias uterinas é cirurgia. É uma cirurgia endovascular, mas é uma cirurgia. Às vezes a mulher tem aquela falsa ideia de que é um procedimento menos invasivo, dói menos, não precisa internar. Mas não, é entender que é uma cirurgia também. Como que é feita a embolização? Uma cateterização, então, da artéria femoral, uma artéria que tem aqui na virilha da mulher. Entra, então, com esse catéter, né, por via endovascular, até a artéria uterina.
Tá, legal. Né? A artéria uterina é uma artéria que nutre o útero. Então, é que leva sangue para o útero. E dela saem ramos que nutrem os miomas. Então, a gente cateteriza até chegar a essas artériazinhas que nutrem o mioma. Quando chega ali, libera, então, umas pequenas esferas que obstruem ali o fluxo de sangue para aquele mioma. E aquele mioma, ele vai perder o aporte sanguíneo e vai acabar tendo um infarto, vai ter uma morte celular. E acaba tendo redução do tamanho daquele mioma. Primeiro é entender que não é para todos os tipos de mioma, a embolização dos miomas uterinos. Depende se ele precisa ser vascularizado. Entender que a gente não retira o mioma, mas o objetivo disso é reduzir o volume uterino e melhorar os sintomas. Mas é uma cirurgia que precisa de anestesia, internação. Tem dor, sim, de pós-operatório, porque como você tem uma redução abrupta do aporte sanguíneo, né, da irrigação daquele mioma e tem uma morte celular, existe uma dor, e é uma dor significativa. Não é uma dorzinha que, como, né, tivesse feito qualquer procedimento ali rapidinho, não. Tem que ser respeitada como uma cirurgia. Tá. E é isso, assim, dependendo do mioma, você tem uma redução ali de 30% a 50% do volume daquele útero, daquele mioma. Tá. Bom, então a gente entendeu os tipos de cirurgia e sobre a embolização. Sim. E aí, eu faço o levantamento de algumas perguntas, né? Que são os top 10 lá no Google Trends. E elas, claro, a número 1 é se mioma causa infertilidade, e a doutora Bianca já respondeu aqui pra gente. Mas elas sempre perguntam assim: mioma tem tratamento clínico? Mioma é uma doença crônica e genética. Não tem um tratamento clínico. Não existe um remédio que você vai lá dar pra mulher que vai fazer sumir esse mioma. Tá? Vai dissolver o mioma. Isso não existe. Tá? Existe até, né, algumas medicações que bloqueiam ali os receptores hormonais, que pode até reduzir, mas isso não, né, pode reduzir o tamanho do mioma, mas isso não é para poder curar a mulher do mioma. Na verdade, é muito mais para uma estratégia, às vezes, de tratamento. Gente, que seria a próxima pergunta? Ou ela tá lendo... Vocês deram as minhas perguntas? Não teve spoiler. Eu vou mandar... A Jennifer mandou, não é possível? Não, pior que não. Então eu vou perguntar pra você. Por que usar Zoladex? A pergunta não é propaganda nem nada, mas é como aparece lá no Google. Isso. Por que usar Zoladex antes da minha cirurgia de mioma? Porque usaram acetato de gozerolina, né? Pra poder não fazer o merchan do Zoladex. Mas, enfim, o Zoladex, ele é um análogo do GnRH e ele vai atuar bloqueando a produção ovariana, então, dos hormônios. Então, primeiro vamos entender por que precisa fazer isso, né? Então, o mioma, ele é um tumor hormônio dependente. Então, ele tem receptor ali de estrogênio e de progesterona. Então, é como se fosse o combustível para fazer o mioma crescer, fosse principalmente o estrogênio, né? Também a progesterona pode atuar aumentando o tamanho dos miomas, que, aliás, é uma pergunta que a gente está falando de tratamento clínico de mioma. Tem gente que, às vezes, tem a falsa ideia de achar que progesterona trata mioma. Não trata, tá? Não trata mioma. Progesterona pode fazer, inclusive, aumentar também o tamanho do mioma. Mas voltando ali no Zoladex. Então, quando a gente bloqueia a produção desses hormônios, né? Então, não deixa a mulher como se ela estivesse na menopausa, você acaba tendo uma redução progressiva do tamanho desses miomas. Então, para aqueles miomas grandes, para aqueles úteros que têm múltiplos miomas, o Zoladex, ele pode ser uma estratégia pré-operatória para tentar preservar o útero. Por isso que elas perguntam tanto no Google. Assim, hoje isso é controverso, até porque, com relação à técnica cirúrgica, a gente mesmo nem usa tanto, porque a gente acha que pode atrapalhar um pouquinho os planos cirúrgicos, mas eventualmente a gente usa, porque o mioma, como eu disse, pode dar sangramento. E às vezes esse sangramento é um sangramento tão excessivo que aquela mulher tá anêmica.
E às vezes o Zoladex é importante A por isso. Jennifer deu cola. A Jennifer deu as perguntas para você. É A próxima pergunta seria: mioma da anemia? Tá excelente, ela leu, não é possível. Ela compartilhou, né? O pior é que não. Não, pois é. Então, às vezes a gente precisa, né, usar o Zoladex, às vezes, para poder restaurar a anemia daquela mulher antes de operar. Então, mioma da anemia? Pode dar. Pode dar. Pode Entendi. dar. Pode dar anemia, pode dar anemia grave, né? Aquela mulher que fica sangrando, às vezes, por 10, 15, 20 dias direto, né? Aqueles miomas muito grandes, principalmente os miomas que distorcem a cavidade uterina. Eles dão muito sangramento e pode, consequentemente, dar anemia. É isso. Nossa, gente, olha, Jennifer, você passou as colas, né, para ela. Ela passou, não é possível. É muito bom. Bom, próximo. Como é que é o pós-operatório de cirurgia de mioma? Tô perguntando assim porque é como elas procuram. Então, aí depende, né? A Tá. gente tinha falado Das das cirurgias. cirurgias, né? Então, se a gente for falar das cirurgias abertas, das técnicas abertas, seja para tirar o útero ou para retirar só os miomas, é um pós-operatório um pouquinho mais chato, né? Porque você tem a abertura da parede abdominal, então, né, a gente precisa ali de um tempo de recuperação. Geralmente o paciente fica internado ali 1 a 2 dias, Tá. né? E aí, todos aqueles cuidados, né? Que a gente... Também precisa cuidar pra ficar funcionar o afastado do intestino, serviço, tomando remédio. Isso, exatamente. Mas a gente dá suporte de medicamento para não ter dor, pro paciente. Quando a cirurgia já é uma técnica minimamente invasiva, então a laparoscopia robótica pode ter uma recuperação um pouco mais rápida, mas também tem todo o cuidado de pós-operatório, com uso de anti-inflamatórios, analgésicos. A gente preocupa muito para pedir para o paciente deambular, né, andar, né, precocemente para poder, né, funcionar o intestino, não ter muitos gases no pós-operatório. E já as técnicas menos invasivas, que a gente acabou não comentando sobre a radiofrequência de mioma, que eu não sei se está na sua Claro, aula. claro, não. Essa aqui ela não vou mostrar Então, nenhuma eu não pergunta. vou falar. Não Então, vou deixa pra mostrar. falar do pós-operatório de radiofrequência depois. Vou mostrar, mas não mais perguntas, gente. Mas já dando um spoilerzinho da radiofrequência, a radiofrequência ela já tem uma recuperação melhor, né? É bem menos dolorida, então o paciente no dia seguinte consegue trabalhar. Aliás, a minha secretária, a gente fez uma radiofrequência de mioma na minha secretária. Isso foi proposital, né? Não, eu não vou dar atestado, não vou afastá-la. A gente Coitadinha, qual o telefone da sua secretária? Vou mandar um atestado para ela de 7 dias. A gente fez a radiofrequência dela no domingo, segunda ela tava trabalhando. Não, pode ver, eu vou pegar o seu telefone e vou mandar uma coisa, depois que você entregou todas as perguntas para a doutora Bianca antes. Tá. Foi proposital. Pois é. Bom, então aí eu entendi do pós-operatório. E tem uma outra pergunta, que eu vou falar o nome comercial, né? Mas o uso do Cerazete para mioma, eu acho que Que é a progesterona. cai muito naquilo que você falou, né? Que não tá fazendo um tratamento, não é? Isso. Então, tem gente que acha que mioma só tem receptor de estrogênio, né? Só vai crescer com estrogênio. Não, mioma também tem receptor para progesterona. Então, o Cerazete, ele é uma progesterona. Então, não tem como a gente usar um Cerazete para tratar o mioma. Se ele também pode fazer, inclusive, crescer o próprio mioma. Mas ele é um anticoncepcional que é de uso contínuo, a paciente não faz pausa, então ele pode ser sim uma estratégia para aquela mulher parar de sangrar e tratar o sintoma. Então, Tá. na verdade, a gente não vai tratar o mioma, a gente vai tratar o sintoma, que é o sangramento. E por ser um tumor benigno, se a mulher estiver bem, tudo bem. A gente pode tratou clinicamente o sintoma, Ela tá bem? e vive assim. Entendi. Bom, então agora entrando para as tentantes, vou fazer minha TEC. Para quem ainda não sabe, TEC é transferência de embriões congelados. O mioma pode afetar a taxa de implantação? Se ele tiver dentro do útero, ou seja, ser um mioma submucoso, aquele mioma que está ali dentro do útero, pega ali o endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro, ou se ele for um mioma intramural, que está naquela paredezinha do meio do útero, mas for grande, que está ali abaulando, está distorcendo ali a cavidade, ele pode atrapalhar.
Próxima. Mioma e falha de implantação. Tem correlação? Tem, né? Se distorcer, mesma resposta, na verdade. Se distorcer, então, a cavidade pode ter. Então, é preconizado que se retire qualquer coisa que possa distorcer a cavidade endometrial antes de transferir o embrião. Então, pode dar falha de Já fiz TEC e deu negativo 2 vezes, mas tenho mioma subseroso. Retirar ou não? Não. Mioma subseroso não dá falha de implantação. O mioma subseroso é aquele mioma que está fora do útero. Então, mais uma vez, vamos lá, para a gente entender o que é essa classificação. Subseroso pega aquela camadinha de fora do útero, que é a serosa. Intramural é aquele do meio, então, aquele mioma que está dentro da parede muscular do útero. E submucoso, aquele que está no endométrio, na cavidade. Então, os miomas que podem atrapalhar são aqueles que atrapalham o endométrio. O subseroso, ele nunca vai atrapalhar o endométrio, nunca vai distorcer a cavidade. Então, se for um mioma subseroso puro, né? Porque tem aqueles que são são tão grandes, que pega todas as camadas, né? Desde a subseroso até o submucoso. Aí sim, a gente chama de transmural, né? Que pega todas as camadas. Esse pode atrapalhar. Agora, se for só um subseroso que tá lá pra fora, não vai atrapalhar. Não Vamos precisa continuar a tirar. nossa sabatina. Operei, fiz miomectomia. Depois de quanto tempo posso fazer minha transferência de embriões? Tá, isso daí também é controverso. Depende da técnica que a gente faz, depende do número de miomas, né? Depende de muitos fatores, se abriu a cavidade, né, uterina ou não abriu. Mas, em geral, uma regra, né, básica que a gente espera pelo menos 4 meses, né? De 4 a 6 meses para poder pensar numa transferência embrionária. E sempre avaliar o endométrio, avaliar a cavidade, principalmente se tinha mioma submucoso, ou se tinha mioma que poderia abaular o endométrio. Então, é bom sempre avaliar a cavidade antes de uma transferência de embriões. Então, o raciocínio seria: operei, eu devo fazer uma esteroscopia diagnóstica antes da minha TEC? Depende, né? Também depende. Se for de um mioma subseroso, não. Operou porque o mioma subseroso não era nem por causa de infertilidade. Às vezes é porque ele tá aumentando o volume abdominal, né? Tá incomodando, enfim. Aí, nesse caso, não precisa. Operei de mioma. Posso ter parto normal? Ixi, esse aí você quer vencer. Olha, essa pergunta é capciosa, hein? Sacanagem essa. Pois é, mas ela que é entrevistada. Essa é capciosa. Porque, na verdade, isso, até bem pouco tempo atrás, era consenso, né? Tem cicatriz uterina, tá proscrito. Não pode ter contrações, então não pode ter parto normal. Mas hoje, em alguns casos, dependendo, se for uma cicatriz menor, se for, né, um mioma único, eventualmente você pode até tentar. Mas, assim, eu particularmente, até porque tem uma amostra, eu acho que meio desviada, que a gente faz múltiplos cortes ali no útero, porque nossos miomas, nossas mulheres têm muitos miomas, né? Então, a gente acaba não contraindicando para as nossas pacientes. Mas às vezes se for aquele mioma subseroso ou mioma submucoso, aí tudo bem, não tem problema, pode. Eu acho que o importante é individualizar, né? Eu acho que assim, e eu acho que é difícil. Eu acho que quando elas perguntam isso, né? A gente primeiro precisa entender cada caso, né? Porque se foi uma esteroscopia cirúrgica para uma retirada de mioma antes da transferência de embriões, não tem nada a ver, não tá tudo bem. Agora, se você fez uma miomé aberta, que o volume do mioma era enorme, e aí fez uma técnica de há X anos, né, há X tempos atrás, que você não tem laudo da cirurgia, que você vai ter que confiar no que a paciente te relata. É complicado. Desculpa, é cesárea e não vou, porque não tem o que justifica, né? Porque o risco é muito grande. O risco é muito grande. O risco é o risco de romper o útero. Né? Durante o gradiente de contração, né? Durante o trabalho de parto, aquela região frágil onde tem as cicatrizes pode romper. Isso é gravíssimo, né? Isso leva risco do bebê e para a mãe. Né? Então,
Eu já tive paciente com ruptura uterina, acho que toda obstetra já teve ruptura uterina, teve algum paciente com A ruptura. formação quando forma um anel que rompeu, você fala... Então, graças a Deus eu não teve nenhum caso trágico, também não. né? Mas é desesperador, né? Você se deparar com uma ruptura uterina. Eu lembro que eu tava grávida, Uau. Pedro. E aí uma paciente, eu tava muito barriguda, acho que eu tava com umas 34 semanas. E aí eu tive uma paciente que tinha feito uma miomectomia, não tinha sido comigo. A gente tinha feito uma miomectomia e 4, 5 anos depois ela engravidou. Então, assim, tem gente que fala, não, mas eu já fiz a miomectomia há muito tempo, não tem problema, eu posso ter parto normal. Aí ela me liga com uma voz muito esquisita, Uau. que é coisa que ela era super, né, uma paciente que eu conhecia já há muitos anos, com muita dor. E eu, assim, acho que foi Deus, né, ou alguma coisa ali que falou, não, manda essa mulher pro hospital, porque alguma coisa de muito grave tá acontecendo. Anjo da guarda, né? Eu lembro que nessa época ela tinha ido para um hospital que eu nem tinha cadastro, porque foi no meio do caminho. Não vou falar o nome do hospital, mas assim, é um hospital que a gente nem vai, sabe? E aí eu lembro que eu tava tomando banho, eu tava barriguda, né, grávida do Pedro. Eu saí de cabelo molhado, coloquei qualquer vestido. Quando eu vi o vestido, tava curtinho, porque ela já não cabia mais em mim, que a minha barriga. Tadinha da gestante. Minha barriga Pagando barriguinha. E aí eu cheguei que nem uma maluca naquele hospital que eu não tinha cadastro, que ninguém me conhecia. E eu falei assim, essa minha paciente tá acontecendo alguma coisa, acho que é a ruptura uterina. O pessoal olhou pra mim assim e falou assim, que essa maluca, grávida? A todo mundo, toda obstetra tem um dia de todo mundo perguntar o que essa maluca chegou a correr. Mas só pra concluir, tava mesmo. Foi uma ruptura uterina, eu subi com a paciente, eu lembro que eu preenchi a internação dela nesse dia. O hospital era um hospital menor, então assim, não, tem que esperar. Tinha o plantonista e tinha que esperar o plantonista que ia ser lá do CO. Eu falei, você não tá entendendo, eu entro. Sozinha. Eu entro Começa com o pessoal não tem problema, sobe comigo. E era mesmo, era ruptura. Graças a Deus salvou-se mãe e bebê. Mas poderia... E o útero também. E o útero também. Viu? É isso. Quando você faz o também. momento certo, a ruptura uterina, você salva todo mundo. Mãe, bebê e útero. Mas é muito grave. É muito grave, então acho que realmente não vale a pena a gente correr esse risco só por uma vontade de ter o parto normal. Acho que aí já não vale a pena. Eu sou a pessoa que mais faz apologia ao parto normal. Eu tive 2 partos normais, né? Então eu gosto demais de parto normal, mas tem que ser parto seguro. A questão, acho que a gente não é defender nenhum tipo de parto, não é propagar, né, e defender uma ideologia de qual tipo de parto. Eu acho que você tem que realmente pensar nisso. Tenha seu parto seguro. Eu acho que é isso que é mais importante. Minha mãe descobriu mioma. Terei chance de ter mioma? Sim. Né? Mioma é uma doença genética, então um dos fatores de risco principais é o fator familiar. Né? Então, tem chance sim. Quais são os fatores de risco para mioma? Ainda bem que eu não falei fator de risco, hein? Senão ia dar spoiler. Não, daí, gente, eu vou gravar outro assunto. Produção, cancela esse. Vídeo inteiro, ela escolhe outro que daí eu não vou fazer. Bom, hereditariedade, né? Então... Hereditariedade, quando o que você quer falar é quando alguém na família tem miomas, né? Então, sim. A mãe tem, a irmã tem, a tia tem, também a chance é maior. Esse é o principal fator de risco. Raça, né? Raça negra tem mais miomas. Mulheres que nunca engravidaram até os 30, 35 anos tem mais chance também. Mulheres com síndrome dos ovários policísticos podem ter mais miomas. Mulheres obesas também têm mais miomas. E aí a gente pode conversar sobre isso, sobre estilo de vida e miomas, né? Porque todos os fatores que aumentam os hormônios podem dar mais miomas, né? Essa frase é muito importante, hein? Vocês ouviram? Todas as condições de saúde que aumentem a presença do hormônio é um fator de risco para você desenvolver um mioma. Sim. Certo? Engravidei naturalmente, mas descobri mioma. Como será o meu pré-natal? Normal. Se você engravidou, espontâneo, né? Depende da localização desse mioma. A única coisa é que ele pode crescer, né? Mais uma vez, gravidez
é uma fase da vida da mulher em que ela tem uma produção de hormônios esteroides muito grande. Então, esse mioma pode crescer. Então, e é um crescimento rápido, né? Então, às vezes, durante o crescimento desse mioma, a mulher pode ter um pouco de dor. Mas depois do parto, costuma até voltar ao volume, né, anterior à gravidez. Mas com relação ao pré-natal, não muda muita coisa. Só uma observação é que para aqueles úteros que têm múltiplos miomas, que aí talvez no parto é que pode atrapalhar, né, a contração do útero. E também miomas múltiplos podem, né, cursar com um aumento de risco de algumas complicações obstétricas, Tá. né, como parto prematuro, rotura de membranas. O meu parto mais difícil na minha vida foi por conta de um mioma. É. Aos 26 semanas, né? 26 semanas de gestação, é paciente. Pode, né? Mas isso depende muito. Se foi um mioma único, não se preocupe, né? Um mioma claro. pequeno e tal. Mas aquela mulher que tem múltiplos miomas pode sim aumentar o risco de algumas complicações obstétricas. Tá. Isso que é importante, né? A gente ter essa calma, entender que a gente precisa individualizar, né? Eu vejo que vocês fazem essas perguntas, né? Quando você vai pesquisar, é uma coisa que você ouviu, que alguém passou, que alguém isso, que é difícil, né? Bom, então falando de mioma, né? Mioma, não, vou fazer cesárea. Pode tirar miomas durante o parto? Não. Não, até pode, vai. Se for aquele mioma pequenininho que tá ali olhando pra gente, fala, me tira, por favor. Pelo amor de Deus, você vai lá, você arranca ele, né? Dá até vontade. Eu adoro tirar bolinha, né? Então, é verdade. A cesárea foi rápida. O que demorou? A doutora achou uns miomas e ficou caçando lá. Então, assim, até pode, mas não deve, né? Pode, mas não deve. Por quê? Porque na gravidez o útero tá muito mais vascularizado, o útero aumentou muito de volume. Então, a cirurgia da retirada de miomas já é uma cirurgia que tem um potencial de sangramento. Então, deixa quietinho, faz a cesárea e programa a retirada dos miomas no segundo tempo. Tá. Todo mundo que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe a Mari, trouxe todo mundo aqui para falar com as tentantes, trouxe o Danilo, trouxe a Ana, trouxe o Fabiano, trouxe a Tânia, trouxe todo mundo. Todos médicos da reprodução batem na tecla de uma coisa que você comentou, né? Estilo de vida, né? Então, como que o estilo de vida vai interferir no meu tratamento e para uma paciente que, no caso, tem mioma? Vamos lá. O estilo de vida, então, na verdade, vai trazer benefícios múltiplos, né? Então, aquela paciente que tem mioma e eu falo muito sobre estilo de vida, sobre alimentação. Então, ela vai ter o benefício, né, com relação ao mioma, mas também vai colher os outros benefícios, né? Então, eu falo que mal não vai fazer. Exato. Se bem não vai fazer, mal não vai. Mal não vai. Mas tem estudos, e tem cada vez mais, né, aparecido estudos que falam que carne vermelha pode aumentar a chance de recidiva pós-cirurgia em excesso, né? Não precisa parar de comer carne vermelha. Eu já pensei assim, meu Deus. Precisa parar de comer carne vermelha. Carne vermelha é em excesso. Eu em entendi. excesso. Alimentos com alto índice glicêmico, tá? Por que alto índice glicêmico? Porque vai aumentar a insulina. Né? Então, quais são esses alimentos? São os açúcares, os ultraprocessados, a farinha de trigo, tudo que é gostoso, né? Se fosse coisa ruim, a gente não precisava nem inventar, né? Mas, então, esses alimentos, eles vão aumentar a insulina e, consequentemente, também os hormônios esteroides. A insulina também, ele é um hormônio que é muito parecido com estrogênio, né? Também tem a questão do aumento da gordura, né, abdominal, da circunferência abdominal, e o tecido adiposo, o tecido de gordura também produz hormônio. Então, tudo que leva a aumentar a produção dos hormônios, esteroides, né, o estrogênio, vai dar esse alimento, né, esse combustível para o mioma crescer. Então, são os alimentos, então, com alto índice glicêmico, carne vermelha em excesso, café em excesso também pode.
Café em excesso. Mas pode tomar café, viu? Tá liberado. Cafezinho, não tem Tá problema. bom. Café em excesso. Tá bom. Tá? Porque senão, o que seria eu sem meu café? Aí elas estão cortando tudo. Ai, como é difícil ser tentante, gente. Pois é. Nossa, uma vez por dia pode o cafezinho? Não, pode, uma Então vez tá por bom. dia pode. Leite também, Ah, isso é leite, muito bom. leite, derivados de leite também em excesso, né? Existe toda aquele foco da dieta anti-inflamatória, né? Que a gente sabe que o leite é um alimento pró-inflamatório e também acaba tendo relação com os miomas, mas não precisa necessariamente pro mioma cortar o leite, mas pelo menos diminuir, né? A Entendi. ingestão. Então, o estilo de vida, Sem sim, dúvida. também. Assim como a Atividade gente física. aprendeu, né? Que estilo de vida, que é a alimentação saudável, Fazer que é atividade física, o sono reparador. Sim. Então, e eles às vezes vão no consultório querendo uma pílula mágica, querendo uma resposta mágica, mas a gente sabe que não existe isso, né? Então a gente viu que como que o estilo de vida, né, ele tá para endometriose, ele tá para SOP, ele tá para o mioma, ele tá para melhorar as taxas de implantação, para aumentar as taxas de gestação natural, e eu vejo o quanto que é difícil a gente falar, né? Porque a gente começa, parece que a gente tá querendo pegar no pé, parece que a gente Nossa, muito. é difícil e os casais não entendem, né? Então, realmente, isso é muito importante. Próximo, mioma e menopausa. Só porque eu entrei na menopausa, a pergunta é assim: estou na menopausa, meu mioma vai sumir? Vai diminuir. Vai diminuir. Por quê? Pelo hormônio mesmo, né? Quando a mulher tem a menopausa, ela vai diminuir muito a produção de estrogênio, né? Não vai parar porque existem outros locais no corpo que podem produzir hormônios, esteroides, pode produzir estrogênio, mas vai reduzir demais, abruptamente. Então, você vai parar, vai cortar esse ingrediente, esse combustível pro mioma, então esse mioma vai diminuir de volume e provavelmente você vai parar de ter sintoma. Aliás, se o sintoma for sangramento, com a menopausa a mulher para de sangrar, então Estou na menopausa. Mioma é contraindicação para terapia hormonal? não, Pode fazer. pode fazer. Então, se você está aí com a sua mãe, que está na menopausa e ela está com diagnóstico de mioma, pode falar para ela que ela pode fazer, que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Claro, sempre seguindo as orientações da sua médica, que está passando, está te acompanhando, isso é super importante. Bom, próxima. Estou na menopausa e tenho miomas. É contraindicação para terapia hormonal? Não, não é. Pode, a mulher pode fazer a terapia hormonal Não tem tranquilamente. problema. Claro, né, pessoal? A gente está falando aqui, são perguntas que vocês pesquisam, né? E a gente espera que você esteja fazendo com o seu médico, depois de uma boa avaliação. Não é que você entrou na menopausa, a vizinha está usando um remédio que está dando certo e você quer usar também. Então, sempre seguindo a orientação da sua médica, seguindo a recomendação e dose que ela passar, tá? Mas agora tem um assunto que eu quero muito conversar com você sobre radiofrequência e miomas. Conta pra mim, explica pra gente o que é esse tratamento, quem que pode fazer, já tem no Brasil, não tem no Brasil, convênio cobre, convênio não cobre. Fala um pouquinho pra gente sobre radiofrequência. Então, vamos lá. Radiofrequência chegou aqui. Bom, primeiro, a radiofrequência já existe há muito tempo. Tá. Radiofrequência para mioma é que é um pouquinho mais recente. Mas já tem aqui no Brasil, tem muitos grupos que fazem. Não são todos os centros que têm acesso, é um pouco mais restrito, mas já é possível. O convênio não cobre ainda, tá? Infelizmente, o convênio não cobre ainda. A gente consegue, eventualmente, uma cobertura, né, pela técnica de radiofrequência geral, mas dependendo do convênio, se for para mioma, ele pode ser que não cubra, né? Então, alguns acabam, quando a gente coloca só radiofrequência, às vezes cobre. Tá. E como que funciona a radiofrequência? Então, é pensando numa técnica menos invasiva que vai trazer um procedimento que vai possibilitar que a mulher retorne mais rápido para as atividades dela, com muito menos dor, né? É impressionante que depois de uma radiofrequência, a paciente sai como se ela não tivesse... Tem menos dor, incrivelmente, tem até menos dor do que muitas mulheres que fazem aspiração de óvulo. Você tem uma ideia? Olha,
Então também vai ser É. menos doloroso que a embolização, que você falou que é para Muito considerar menos, como uma muito cirurgia. menos, muito menos. Que legal. Então, ela é feita com uma sedação, em regime de day clinic, tá? Então, às vezes, até nos centros de reprodução humana, nas clínicas de reprodução humana, tem a gente pode fazer. Ele é um procedimento guiado por uma ultrassonografia, né? A gente tem uma agulha de radiofrequência, que tem ali uma pontinha ativa, que guiado por ultrassom, a gente identifica o mioma, coloca aquela agulha, né, dentro do mioma e essa agulha ela é ligada num gerador de radiofrequência que vai fazer, então, a ablação desse mioma. Então, essas células, elas vão desidratar, elas vão... Eu legal. costumo brincar que é como se ela estivesse cozinhando, né? Entendi. De cozinha o mioma. Não, cozinhadinha. Né? Porque elas desidratam, né? E a gente tem ali, pode ter até uma redução de até 80% do volume daquele mioma. Né? Também não é para todos os miomas, não são todos os miomas que são elegíveis para poder fazer radiofrequência, mas quando é uma técnica muito legal, porque em 3 horas depois essa paciente ela pode receber alta, tá? E com muito pouca dor. Ela vai para casa com um analgésico, com uma dipirona. Que legal. Né? Uma dipirona. E que lembra da minha secretária, né? Dia seguinte ela tá trabalhando. Eu vou mandar um atestado para ela de 7 dias. Dia seguinte ela tava trabalhando. Com muito pouca cólica. É tranquilo, assim. Pra falar a verdade, eu dei a segunda-feira pra ela ali. Ela foi vazia, gente. Ela foi vazia. Ela deu um dia. Venha que eu vou te dar 7. Sabe aquela cirurgia que você não teve 7 dias? Eu dou pra você. Manda um atestado pra secretária. O pessoal lá vai falar assim, essa médica é carrasca. Não sou não, gente, sou boazinha. Ela é muito boazinha mesmo. Ela é muito boazinha. Então, a radiofrequência, pra quem que pode fazer? Como que é a avaliação? Através de um exame? A gente costuma fazer ressonância, mas uma ultrassonografia bem feita também dá para avaliar. Mas geralmente são para os miomas, né? Até 3 miomas, 4 no máximo, depende muito da experiência de cada médico. Miomas que respondem melhor são até 5, 6 centímetros. Legal. Mas os melhores miomas para radiofrequência são aqueles que tangenciam, né, o endométrio. A gente costuma falar que aquele mioma que você não conseguiria tirá-lo por esteroscopia. Tá. Entendi. Porque ele tá prejudicando, ele tá baulando, tá dando muito sintoma, mas ele é aquele mioma que vai até quase ali a serosa, então, ou até vai até a serosa, então você não vai conseguir tirá-lo por esteroscopia, então você vai fazer radiofrequência, vai diminuir de volume e vai diminuir aquele até para infertilidade, porque já tem trabalho de mulher, né, que engravida pós radiofrequência. Olha, que legal. E já que você falou sobre infertilidade e mioma, como é que fica a reserva ovariana com relação às cirurgias de mioma? Então, há um tempo atrás, a gente falava muito que a esterectomia, a retirada do útero, poderia antecipar a menopausa, né? Mas, na verdade, assim, dependendo muito da técnica que se usa, muitas vezes aquela mulher não vai ter a menopausa na idade que seria para ser. Ideal, a não ser que tire o ovário junto com o útero, né? Mas a miomectomia não, ela não antecipa a menopausa, não tem por que antecipar a menopausa. A gente não vai mexer no ovário. Tá. Né? Havendo a preservação ovariana, são os ovários que produzem os hormônios, não o útero. Então, não tem por que ter uma menopausa antecipada. Cirurgia de robô, que você explicou pra gente, mexe na minha reserva ovariana? Se for mexer só no mioma, tá. Não. Agora, se você for uma cirurgia de endometriose, tiver um foco, principalmente se tiver foco ovariano, aí vai, né? Com certeza. Vai mexer na reserva. A vídeo é o mesmo raciocínio? Mesmo raciocínio. Embolização. Verdade, embolização pode. Embolização pode, porque, infelizmente, essas esferinhas, elas podem escapar e acabar indo lá para um vasinho do ovário. Então, pode reduzir a reserva. Então, para quem é tentante e tá... A embolização não é uma boa. Não, tá nessa jornada aí, não é uma boa. Pode prejudicar a reserva. Eu adorei o papo, produção. Vocês gostaram? Foi legal?
Então, isso é muito importante. Eu quero deixar aqui minha gratidão que você obrigada aceitou a o você, convite. Gente, ela arrasou. Ela estava super preocupada. Enquanto eu ficava no congresso, ela, ai, meu Deus, eu vou ter que treinar para ir lá. Eu falei, Mas nem treinei. imagina, tá ótima. Eu tenho certeza que a Jennifer Tudo bem que eu tô passou fome. gelada, Ela tá. suando, Ela mas tá, tudo bem. mas ela arrasou, foi arraso. Reencontrar você foi aquelas boas surpresas que a vida coisa traz. boa, Foi muito com bom certeza. trabalhar junto e estar na mesma clínica. Eu acho isso muito legal. E o intuito do Pod é isso mesmo, essa conversa leve, a gente conversando sempre, podendo levar informação para você que acompanhou esse Pod até o final. Eu achei que foi muito enriquecedor, foi leve, isso que é o mais importante. E para a gente fechar essa gravação e esse episódio, queria que você deixasse uma mensagem. E essa mensagem é muito especial para nós, mulheres, que ainda não realizamos o sonho da maternidade. Então, o que você deixa para todas nós nesse legado? Não desista. Não desista. Na verdade, siga seu sonho, né? E vá até onde o seu coração diz que você tem que ir. Se você vai até o limite, né, daquilo que você acha que você consegue. Isso eu ouvi você falando. Você sabe que eu ouvi você falando isso, né? E eu achei muito legal, né? Você falando, eu vou determinar até onde eu vou. E é isso, né? Eu respeito muito a mulher. Eu sempre falo para ela, olha, ter filho não é uma condição de felicidade. De quem já tem 2, então você tem até experiência para passar pra gente. Não precisa necessariamente ter filhos para ser feliz, mas claro, os meus filhos são, né, muito importantes na minha vida, assim, a minha tudo, né, assim, que é uma das coisas mais, né, plenas, assim, de amor, de fato, são os filhos. Mas tem casais que optam por não tê-los. Exato. E tudo bem. Essa é a escolha deles, né? Isso é muito legal. E tem casais que queriam ter, mas muitas vezes não consegue mesmo fazendo de tudo para isso. Então, você vai até onde você conseguir. Eu acho que é isso que é o legal da reprodução, né? Eu acho que é até de experiência mesmo, né? Eu acho que essa minha jornada aí de 3 anos nessa tentativa e tudo mais, eu pude sentar um pouquinho do lado de cá, né, como paciente. E para mim foi transformador. O jeito de atendimento foi transformador, como as notícias, foi transformador você ver os resultados dos exames. Mas foi isso que eu comentei. A gente vai até aqui. Daqui para cima é exagero, já é o máximo. Então, eu acho que é isso que... E por isso que é importante encontrar na jornada médicas como você, que explica com tanta amorosidade, com tanta leveza, sobre um tema que é muito procurado. O mioma, SOP e endometriose, eles brigam pelas pesquisas dentro do Google, né? Então, assim, para você ver como ainda falta muita informação. É muito frequente, né? E ainda falta muita informação. Então, o intuito do Pod é isso. Já que a gente não consegue atender todo mundo e tem uma pessoa lá no interior, uma pessoa lá longe, e receber uma palavra do seu jeitinho, como você explicou, sobre os tipos de tratamento, falando isso, é muito legal. É esse que era o meu objetivo. Te agradeço mais uma vez. E para você que acompanhou esse episódio tão cheio de leveza e aprendemos tudo sobre o mioma, fica aqui o meu muito obrigada pela companhia, por estar com a gente nessa jornada do Pode Isso, doutora, e eu te convido a mandar as suas dúvidas que eu encaminho para a doutora Bianca e eu tenho certeza que ela vai responder. Nos vemos no próximo episódio de Pode Isso, doutora. Até lá!